A função dos juros compensatórios em contratos de compra e venda de imóveis na planta é cobrir, por meio de juros, as despesas e o dinheiro aplicado pelas empresas na construção do imóvel. E o Superior Tribunal de Justiça entendeu que essa cobrança é legal. Felipe comprou um imóvel na planta em sociedade com o pai. Mesmo com a cobrança de juros, ele acredita que valeu a pena. Como eu não precisava do imóvel na hora para morar, eu achei interessante fazer um planejamento de longo prazo e adquirir o imóvel na planta em virtude do preço. A compra foi feita direto com a construtora, mas no contrato estava sendo cobrada uma taxa de corretagem. Pai e filho entraram na justiça alegando que essa taxa é abusiva, já que compraram direto com a empresa. Quem contratou o corretor, no caso, foi a empresa para vender o imóvel dela. Não fui eu que contratei um corretor para comprar um imóvel para mim. Logo, a responsabilidade dela arcar com os custos do funcionário dela. Mas esse vendedor explica que mesmo se a pessoa comprar o imóvel direto na construtora, existe um corretor que vai intermediar a venda. Tem que ser cobrado. Nós temos que cobrar, tem que ser pago para o corretor. Hoje é devida, mesmo comprando diretamente com o construtor, indiretamente no construtor, ele vai ser atendido por um profissional credenciado. Outra cobrança que muita gente considera abusiva são juros compensatórios. Inclusive, o assunto chegou ao Superior Tribunal de Justiça. Ao analisar o caso, os ministros entenderam que esses juros podem sim ser cobrados antes da entrega das chaves. As construtoras, elas têm o direito de fazerem a cobrança desses juros antes da entrega das chaves do imóvel, desde que ele seja limitado a 1% ao mês, que não seja capitalizado e que ainda assim, que não haja prévio termo de ajustamento de conduta proibindo aquela prática. E ainda sobre esse assunto, hoje em dia é muito comum essa compra de imóveis na planta. Mas o que fazer nos casos de atraso na entrega dos imóveis por parte das construtoras? Quais são os direitos do comprador e os deveres também? Para falar deste assunto, nós convidamos o advogado Renato Franco, que é especialista em direito imobiliário. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Bom, quais são as principais armadilhas que o consumidor costuma cair nessa hora de comprar um imóvel na planta? As principais armadilhas são a imposição de diversas taxas por parte das construtoras, como taxa de corretagem, a taxa SAT e muitas vezes também a correção do saldo devedor. O consumidor ele não espera que a correção vai ser tão alta e muitas vezes pode chegar a não conseguir o financiamento. Atraso, muito comum na compra, na entrega, né, da chave aí da casa que o comprador adquiriu na planta. Que atraso é permitido? Já é previsto em contrato que haja um certo atraso? Olha, é previsto no contrato que haja um atraso geralmente de 180 dias. Tá? E, ultrapassado esse prazo, diga-se justificado, a construtora já incorre em mora, devendo aí pagar lucros cessantes, devendo também ressarcir o consumidor em todos aqueles gastos que ele tiver tido algum problema. O consumidor pode até mesmo, em função do atraso na entrega, pedir a rescisão contratual e o pagamento de multa para a construtora. Tá? Uhum. Em que momento ele deve agir? Depois de passar esses 180 dias, ou às vezes ele prevê antes, que não vai dar tempo desses 180 dias aí de entregar, previsto já, de entregar a chave. Ele já pode agir, fazer alguma coisa para se prevenir? Olha, ele pode entrar com ação pedindo que a construção seja finalizada ou que tenha um termo final, ou então ele aguarda, ultrapassado esse prazo contratual, ele ingressa com ação judicial e pleiteia os direitos dele, ok? Reajuste das parcelas, isso é permitido? Também tem que ser previsto no contrato? Isso, os reajustes são permitidos e devem ser previstos no contrato, não só previstos, eles devem ser muito claros, falando em índice de reajuste que, no caso de imóveis na planta, é o INCC, e ele também não pode ser exorbitante, devendo respeitar uma margem que já vem proposta pelo governo. Por exemplo, uma pessoa que adquire aí um imóvel na planta por meio do programa Minha Casa Minha Vida. E aí esse imóvel, durante o processo de feitura dele, da obra, ele acaba se valorizando e ultrapassa o limite aí permitido pelo programa. Como agir nesse caso, já que a pessoa já aderiu? Olha, esse é um problema muito comum de acontecer. Muitas vezes os imóveis eles têm uma valorização muito grande
E caso o imóvel seja financiado desde seu início pelo Minha Casa Minha Vida, se ele ultrapassar esse patamar, não tem problema. Ele ainda pode financiar pelo Minha Casa Minha Vida. Mas caso não seja, ele vai ter que buscar outras formas, outro tipo de financiamento bancário que não seja Minha Casa Minha Vida. O que acontece quando o cliente, na entrega das chaves, não tem o crédito aprovado pelo banco? Infelizmente, isso também é muito comum. Caso ele não tenha o crédito aprovado pelo banco, ele vai ter que fazer uma rescisão contratual e vai ter que pagar à construtora uma taxa de compensação por todo aquele tempo que ele utilizou o imóvel e não pôde deixar para comercialização de uma pessoa que pudesse conseguir financiamento. É importante que essa taxa não ultrapasse 25% daquilo que foi pago. Em posições contratuais de pagamento de 70%, 80% daquilo que foi pago, elas não podem ser aceitas. Os consumidores têm que buscar o judiciário e manter seu direito. Vamos falar de publicidade agora. As empreiteiras costumam, as empresas que comercializam esses prédios, os imóveis na planta, costumam fazer publicidade oferecendo carro, desconto no IPTU, mobília na casa, caso a pessoa adquira o apartamento ou a casa na planta, o imóvel na planta. Isso também tem que estar previsto em contrato, porque uma coisa muito comum é as pessoas pegarem as chaves e não terem acesso a esses benefícios oferecidos para a compra do imóvel. Olha, esses benefícios têm que estar previstos em contrato. Caso eles não estejam, o consumidor deve exigir que eles sejam inseridos no contrato. Se o consumidor tentar e a construtora não inserir no contrato, ele pode pegar folders, e-mails, propagandas e buscar o judiciário, que com certeza ele vai ganhar tudo aquilo que foi prometido. Mas uma dica aí é a pessoa ter essa ideia, já prevendo que pode ter um problema, já guardar tudo isso, né, doutor? Sempre guardar, ela sempre tem que guardar. Nós temos muitos casos em Brasília, principalmente, de construções que eram prometido uma coisa, ou então era prometido uma data de entrega e isso não foi respeitado, você consegue comprovar pela simples juntada de um folder a um processo judicial. Bom, quando a pessoa decide comprar um imóvel na planta, não está conseguindo pagar ou precisa desse dinheiro, decide passar esse contrato, é lícito cobrar dele uma taxa para isso? Essa cobrança de taxa para transferência do imóvel, ela é totalmente legal e muito abusiva. Como a construtora pode cobrar em cima de um negócio que ela não fez, ela não teve ingerência nenhuma? É um negócio que nós dois estamos fazendo, uma terceira pessoa vem receber em cima, isso não existe. O que a pessoa faz num caso desse? O PROCON, por exemplo, já que é consumo, pode ser procurado? Pode ser procurado o PROCON, sim, mas melhor que seja procurado o juizado especial cível, que as questões resolvidas rapidamente, até mesmo em conciliação. Tá ótimo. A gente continua nesse assunto no próximo bloco, só um minutinho, por favor. Aqui no estúdio nós voltamos a falar com o advogado Renato Franco, que é especialista em direito imobiliário e que hoje conversa conosco sobre a compra de imóveis na planta, os direitos e os deveres do consumidor. Doutor, até quando o valor do sinal pode ser cobrado? Qual é a porcentagem disso? Olha, a porcentagem a ser cobrada é de 7% a 12%. Acima disso, ela já é considerada uma porcentagem abusiva, tá ok? Muito difícil para o consumidor dialogar, às vezes ele nota isso, vai comprar, vai negociar, são muitos itens para ele ver num contrato de compra de casa e perceber que um valor desse está acima do que pode ser e perceber só depois? Olha, os contratos eles são geralmente muito extensos e têm linguagem muito técnica. Isso, infelizmente, inviabiliza que o consumidor analise em tudo e tenha conhecimento de tudo que está ali posto. Ele deve sempre procurar um advogado para auxiliá-lo, para não deixá-lo cair em pegadinhas, que, nesse caso, são muito caras para o consumidor, que sempre os imóveis têm um valor muito alto. Taxa de corretagem, a polêmica taxa de corretagem, ela pode ser cobrada, enfim, ou não? Olha, a taxa de corretagem de cobrança para aquisição de imóveis novos, ela é ilegal, ela é totalmente abusiva. Isso porque a pessoa chega para comprar um imóvel, ela vai diretamente ao stand de vendas da construtora, com corretores credenciados pela própria construtora e que acabam fazendo uma venda direta. Ali não existe aproximação entre as partes para fazer jus ao pagamento da taxa de corretagem. Tá? Então, quem tem que arcar é a própria construtora. A imposição do pagamento ao consumidor, ela é muito abusiva. Explica pra gente, você respondeu que é abusiva, mas explica pra gente o que é essa taxa de corretagem, para quem está, às vezes, num feirão, às vezes vai comprar agora, não sabe direito o que é a taxa de corretagem. A taxa de corretagem é uma taxa cobrada pela aproximação entre o comprador e o vendedor do imóvel, ou seja, uma porcentagem sobre o valor do imóvel paga diretamente ao corretor de imóveis que vai ali, te oferece, te mostra o plano de pagamento, mostra o imóvel e tenta fazer uma função de vendedor mesmo, tá? Quais
quais outras taxas mais comuns, abusivas, que são cobradas aí do consumidor nessa transação e que não deveriam? Também é cobrada a taxa SAT, a taxa de administração. Essas taxas, elas devem ser pagas pela própria construtora. Tentar empurrar isso ao consumidor é uma prática abusiva e que traz só lucro para as construtoras. Não traz nenhum benefício ao consumidor nem à sociedade. Vamos supor agora que uma pessoa comprou um apartamento aí, adquiriu, está pronto para morar, mas a construtora demora para entregar as chaves para ela. E ela começa a receber em casa os boletos para pagamento de taxa condominial. E aí? Olha, apesar da taxa condominial ser atrelada ao bem, ao imóvel, que querendo ou não já é seu, você só pode começar a pagar após o efetivo usufruto do bem. Quando você pegou as chaves, aí sim você começa a pagar. Antes disso, você não paga e se eles estiverem te cobrando, vá ao juizado especial e você tem resolvido isso muito rápido. Quais taxas, a gente falou quais não podem, quais são ilícitas, quais podem ser cobradas do consumidor? Olha, as taxas podem ser cobradas, não. O ITBI, pode ser cobrado também as taxas de escritura e as taxas cartorárias. Além disso, não tem que ser feita a cobrança do consumidor. Certidões, tudo isso fica a cargo do vendedor. Quando a pessoa desiste da compra de um imóvel, ela tem que dar alguma justificativa? Não, ela não precisa justificar, ela precisa apenas pagar o que está previsto em contrato ali de multa para ressarcimento dos gastos que a construtora, que a incorporadora teve. Tá ótimo, doutor. Para a gente finalizar a nossa conversa, quais as dicas o senhor daria para um consumidor que está pensando neste momento em adquirir uma casa própria na planta? Leia primeiro o contrato atentamente, busque a ajuda de um advogado e preste muita atenção principalmente nas taxas de juros e também no valor a ser financiado, porque esse valor pode aumentar muito e isso vai acabar surpreendendo os consumidores que podem não conseguir financiamento, perdendo a oportunidade de ter sua casa própria e ainda perderem seu dinheiro com isso. Tá ótimo, obrigada pela participação. Eu conversei com o advogado Renato Franco, que conversou com a gente hoje a respeito da compra de imóvel na planta, dos direitos e deveres do consumidor. Obrigada pela participação. Obrigado. Até uma próxima.